Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto, Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar, Capítulo 2 das Partes, Seção e do Acusador. Ministério Público. Art. 54. O Ministério Público é o órgão de acusação no processo penal militar, cabendo ao Procurador-Geral exercer-la nas ações de competência originária no Superior Tribunal Militar e aos procuradores nas ações perante os órgãos judiciários de primeira instância. Pedido de absolvição. Parágrafo único. A função de órgão de acusação não impede o Ministério Público de opinar pela absolvição do acusado, quando entender que, para aquele efeito, existem fundadas razões de fato ou de direito. Fiscalização e função especial do Ministério Público. Art. 55. Cabe ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento da Lei Penal Militar, tendo em atenção especial o resguardo das normas de hierarquia e disciplina, como bases da organização das Forças Armadas. Independência do Ministério Público. Art. 56. O Ministério Público desempenhará as suas funções de natureza processual sem dependência a quaisquer determinações que não emanem de decisão ou despacho da autoridade judiciária competente, no uso de atribuição prevista neste Código e regularmente exercida, havendo no exercício das funções recíproca independência entre os órgãos do Ministério Público e os da ordem judiciária. Subordinação direta ao Procurador-Geral. Parágrafo único. Os procuradores são diretamente subordinados ao Procurador-Geral. Impedimentos. Art. 57. Não pode funcionar no processo o membro do Ministério Público. A. Se nele já houver intervindo seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau inclusive, como juiz, defensor do acusado, autoridade policial ou auxiliar de justiça. B. Se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções. C. Se ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Suspeição. Art. 58. Ocorrerá a suspeição do membro do Ministério Público, a. Se for amigo íntimo ou inimigo do acusado ou ofendido. B. Se ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado pelo acusado ou pelo ofendido. C. Se houver aconselhado o acusado. D. Se for tutor ou curador, credor ou devedor do acusado, e, se for herdeiro presuntivo, ou donatário ou usufrutário de bens, do acusado ou seu empregador. F. Se for presidente, diretor ou administrador de sociedade ligada de qualquer modo ao acusado. Aplicação extensiva de disposição. Art. 59. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto nos arts. 39, 40 e 41. Seção 2ª. Do assistente. Habilitação do ofendido como assistente. Art. 60. O ofendido, seu representante legal e seu sucessor podem habilitar-se a intervir no processo como assistentes do Ministério Público. Representante e sucessor do ofendido. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se representante legal o ascendente ou descendente, tutor ou curador do ofendido, se menor de 18 anos ou incapaz, e sucessor, o seu ascendente, descendente ou irmão, podendo qualquer deles,
com exclusão dos demais, exercer o encargo, ou constituir advogado para esse fim, em atenção à ordem estabelecida neste parágrafo, cabendo ao juiz a designação se entre eles não houver acordo. Competência para a admissão do assistente. Art. 61. Cabe ao juiz do processo, ouvido o Ministério Público, conceder ou negar a admissão de assistente de casação. Oportunidade da admissão. Art. 62. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Advogado de ofício como assistente. Art. 63. Pode ser assistente o advogado da Justiça Militar, desde que não funcione no processo naquela qualidade ou como procurador de qualquer acusado. Ofendido que for também acusado. Art. 64. O ofendido que for também acusado no mesmo processo não poderá intervir como assistente, salvo se absolvido por sentença passada em julgado, e daí em diante. Intervenção do assistente no processo. Art. 65. Ao assistente será permitido, com a aquiescência do juiz e ouvido o Ministério Público, a propor meios de prover a b. requerer perguntas às testemunhas, fazendo, o depois do procurador, c. apresentar quesitos em perícia determinada pelo juiz ou requerida pelo Ministério Público, d. juntar documentos, e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, f. participar do debate oral. Arrolamento de testemunhas e interposição de recursos. Primeiro, não poderá arrolar testemunhas, exceto requerer o depoimento das que forem referidas, nem requerer a expedição de perrecatória ou rogatória, ou diligência que retarde o curso do processo, salvo, a critério do juiz e com audiência do Ministério Público, em se tratando de apuração de fato do qual dependa o esclarecimento do crime. Não poderá, igualmente, impetrar recursos, salvo de despacho que indeferir o pedido de assistência. Efeito do recurso. Segundo o recurso do despacho que indeferir a assistência não terá efeito suspensivo, processando, se em autos apartados. Se provido, o assistente será admitido ao processo ou no estado em que este se encontrar. Assistente em processo perante o Superior Tribunal Militar. Terceiro, caberá ao relator do feito, em despacho irrecorrível, após audiência do Procurador-Geral, admitir ou não o assistente, em processo da competência originária do Superior Tribunal Militar. Nos julgamentos perante esse tribunal, se o seu presidente consentir, o assistente poderá falar após o Procurador-Geral, por tempo não superior a 10 minutos. Não poderá opor embargos, mas lhe será quem sentido impugná-los, se oferecidos pela defesa, e depois de o ter feito o Procurador-Geral. Notificação do assistente. Art. 66. O processo prosseguirá independentemente de qualquer aviso ao assistente, salvo notificação para assistir ao julgamento. Cassação de assistência. Art. 67. O juiz poderá cassar a admissão do assistente, desde que este tumultue o processo ou infrinja a disciplina judiciária. Não decorrência de impedimento. Art. 68. Da assistência não poderá decorrer impedimento do juiz, do membro do Ministério Público ou do escrivão, ainda que supervenientes na causa. Neste caso, o juiz cassará a admissão do assistente, sem prejuízo da nomeação de outro, que não tenha impedimento, nos termos do art. 60. Seção e segundo. Do acusado, seus defensores e curadores. Personalidade do acusado. Art. 69. Considera, se acusado aquele a quem é imputada a prática de infração penal em denúncia recebida. Identificação do acusado.
Art. 70. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará o processo, quando certa sua identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo ou da execução da sentença, far-se a retificação, por termo, nos autos, em prejuízo da validade dos atos precedentes. Nomeação obrigatória de defensor. Art. 71. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Constituição de defensor. Primeiro, a constituição de defensor independerá de instrumento de mandado, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo nos autos. Defensor dativo. Segundo, o juiz nomeará defensor ao acusado que o não tiver, ficando a este ressalvado o direito de, a todo o tempo, constituir outro, de sua confiança, defesa própria do acusado. Terceiro, a nomeação de defensor não obsta ao acusado o direito de a si mesmo defender, se, caso tenha habilitação, mas o juiz manterá a nomeação, salvo recusa expressa do acusado, a qual constará dos autos. Nomeação preferente de advogado. Quarto, salvo motivo relevante, obrigatória a aceitação do patrocínio da causa, se a nomeação recair em advogado. Defesa de praças. Quinto, as praças serão defendidas pelo advogado de ofício, cujo patrocínio é obrigatório, devendo preferir a qualquer outro. Proibição de abandono do processo. Sexto, o defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo impiedoso, a critério do juiz. Sanções no caso de abandono do processo. Sétimo, no caso de abandono sem justificativa, ou de não ser esta aceita, o juiz, em se tratando de advogado, comunicará o fato à seção da Ordem dos Advogados do Brasil onde este houver inscrito, para que a mesma aplique as medidas disciplinares que julgar cabíveis. Em se tratando de advogado de ofício, o juiz comunicará o fato ao presidente do Superior Tribunal Militar, que aplicará ao infrator a punição que no caso couber. Nomeação de curador. Art. 72. O juiz dará curador ao acusado incapaz. Prerrogativa do posto ou graduação. Art. 73. O acusado que for oficial ou graduado não perderá, embora sujeito à disciplina judiciária, as prerrogativas do posto ou graduação. Se preso ou compelido a apresentar, se em juízo, por ordem da autoridade judiciária, será acompanhado por militar de hierarquia superior à sua. Parágrafo único. Em se tratando de praça que não tiver graduação, será escoltada por graduado ou por praça mais antiga. Não comparecimento de defensor. Art. 74. A falta de comparecimento do defensor, se motivada, adiará o ato do processo, desde que nele seja indispensável a sua presença. Mas, em se repetindo a falta, o juiz lhe dará substituto para efeito do ato, ou, se a ausência perdurar, para prosseguir no processo. Direitos e deveres do advogado. Art. 75. No exercício da sua função no processo, o advogado terá os direitos que lhe são assegurados e os deveres que lhe são impostos pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, salvo disposição em contrário, expressamente prevista neste Código. Impedimentos do defensor. Art. 76. Não poderá funcionar como defensor o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, do juiz, do membro do Ministério Público ou do escrivão. Mas, se em idênticas condições, qualquer destes for superveniente no processo, tocar-lhe, ao impedimento, e não ao defensor, salvo se dativo, caso em que será substituído por outro.